Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Eu espero que sim, espero que você esteja numa sexta-feira com a tua alma, teu espírito avivado, esperando no Senhor. Hoje é sexta-feira, dia 12/4, que Cristo possa estar contigo sempre, meu amigo, minha amiga. Que a graça de Deus, que a abundante graça de Deus seja contigo, te animando, te dando visão, te orientando. Te orientando. Não tome decisões antes de orar, de falar com Deus. Orar 1, 2, uma semana. Se depender, orar 1 mês. Para tomar determinadas decisões. Fala com o Papai do céu. Papai tem a melhor resposta. Mas hoje eu gostaria de tocar num tema pouco explorado, que é a idolatria. Idolatria. O apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Sabe, pessoas, eu até escrevi ali um pequeno cabeçalho. Quando Paulo diz que amaram mais a criatura do que o Criador, nós observamos que nós vivemos em tempos de idolatria. Tempo presente, idolatria perversa, muitos sem noção, adorando mais a criatura, chorando por ela, se humilhando por ela, sabe? Pois é. Em tempos de idolatria, onde se idolatra até mesmo, claro, os humanos, como Paulo diz, porque a idolatria se refere ao culto, refere-se ao culto ou à adoração prestada a imagens, divindade, falsos deuses ou elementos da criação, qualquer coisa, principalmente o homem. Sabe, pessoas, no sentido figurado descreve-se uma admiração desacerbada, extrema, ou um amor cego, apaixonado por pessoas, bens materiais, conceitos ou ideias que acabam assumindo o lugar de prioridade máxima na vida de alguém. Já vi gente andar a pé 2 dias, 3 dias para ver alguém cantar, e é no meio gospel, e vai pro palco, chora, chega de manhã até a noite, derrama lágrimas, idolatria total. E muito dessas pessoas não têm coragem de orar meia hora, chorar por Cristo. Mas quando diz, olha, vem fulano ou beltrano, eles correm para lá. É uma vergonha o que nós estamos vivendo. E aí eu estou dizendo no meio evangélico, no meio dos cristãos em geral. Pois é. Ainda diz, não somos fãs, somos admiradores. Não, são idólatras mesmo. São idólatras mesmo. Idolatrando cantores gospel, jogadores, atores, né? Pois é. É isso. Então, meus amados, eu até disse ali, escrevi, sinônimos comuns para expressar o significado de idolatria. Destaca-se os seguintes sinônimos:
adoração, veneração, culto, paixão ou fanatismo. E é o que nós estamos vendo hoje, como eu disse, até mesmo, infelizmente, no meio da igreja. E essas pessoas não têm coragem de orar meia hora a Cristo, chorar aos pés de Cristo. Sabe, uma definição muito bacana. O que é um ídolo? Um ídolo é tudo que passou do status de bom na sua vida para crucial. É tudo que já não é bom, é crucial, né? Se tornou um ídolo. Ou seja, meus amigos, qualquer coisa que você pense assim, eu não consigo viver sem isso, isso é idólatra. Isso é idolatria. Sabe, já não se resume a um pedaço de madeira, um gesso, mas é uma pessoa, pode ser dinheiro, qualquer coisa que seja crucial para a sua existência. E aí, se você perder isso, sua vida perde o sentido. Né? Como Deus fala em relação à idolatria, segundo as Crônicas, no capítulo 7, Deus aparece a Salomão pela segunda vez e disse: eu escolhi este lugar como meu templo, como lugar de sacrifício. E aí, ele fala de muitas bênçãos que haveria para aqueles que cuidassem, orassem, cuidassem do templo. E aí ele fala o que aconteceria se eles começassem a adorar outros deuses. E ele diz que ele mesmo destruiria a nação, o povo, e as pessoas passariam pelas ruínas do templo. Por que isso aconteceu? E olha a resposta por que isso aconteceu. Lá em 2 Crônicas 7, 22. E eles responderão: porque abandonaram o Senhor vosso Deus, o Deus dos seus pais, que tiraram da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e o adoraram e cultuaram. Por isso eu trouxe todo esse mal sobre ele. E aqui nesse texto eu enxergo um processo de idolatria. Sabe? A primeira coisa, amigos, porque abandonaram o Senhor Deus, o Deus dos seus pais, que tiraram da terra do Egito. É o primeiro processo da idolatria, ignorar a Deus. E geralmente ignorar a Deus e esquecer o que Deus já fez por eles. E eles abandonaram o seu Deus dos seus pais, que tiraram da terra do Egito. E o povo começa a se esquecer do que Deus fizeram. Sabe? Porque toda a vida cristã, meus amigos, é uma resposta ao que Deus fez por nós. E a segunda coisa que começa a acontecer: eles se apegaram a outros deuses. Se apegar é agarrar, se apegar é se apoiar. É quando você encontra outras coisas para você se apoiar. Agora você se apoia em dinheiro, talvez você pensa que lhe dá segurança. Se apoia no namorado, na namorada, não é isso? Se apoia em um cantor gospel, a uma cantora, alguns, né, no diploma, enfim. Isso me dá sustentação para a vida, se apegar a outros deuses. Mas tem uma outra coisa que acontece: e adoraram a esses deuses. A pessoa começa a adorar, dar glória a esses deuses, dar glória a essas pessoas. Então, é isso que acontece, meus amigos. É isso que acontece. Sabe? Quantas pessoas hoje vão para as festas, vão para shows, chora, rasga as roupas, fica louco. Eu não vejo essa loucura por Cristo. Eles começam a glorificar as pessoas. E ainda fica chateado quando as pessoas começam a cobrar. Eles começam a cultuar essas pessoas. Começam a fazer sacrifício por essas pessoas. Tá? Eles fazem alguma coisa. É isso. Isso é sacrifício, isso é idolatria. A cantora, o cantor vai cantar às 9 horas, lá estão eles já às 6 da tarde esperando o seu ídolo. Quando chega, chora, grita. Você não vê, de novo, você não vê isso por Jesus.
A igreja precisa voltar ao tempo da adoração. Adoração ao único e poderoso Deus. Porque o Senhor disse: meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar dos céus, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem algum ídolo na sua vida que é crucial, que você não viveria sem? Ah, Carlos, mas é apenas admiração. Você pensa que é admiração, tá? Você até pensa. De novo o que Paulo disse aqui, ó. Paulo diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Chora pelo cantor gospel, pelo pastor, pela cantora gospel. Faz de tudo, mas poucas coisas se faz por Cristo. Fica 3, 4 horas pulando, dançando, cantando, se emocionando, mas não consegue ficar 1 hora na igreja. Da 9 horas já fica malucos, porque não ama a palavra, não gosta da palavra. E se esquece que a Bíblia diz que nós somos guiados pela palavra, dirigidos pela palavra. Somos alimentados pela palavra. Vamos subir um arrebatamento pela palavra. E muitos não conseguem ficar na igreja, dá uma coisa ruim. Sai, vai para o banheiro, vai para a rua, vai para não sei para onde. Tem nojo, ou muitas vezes, sei lá, não tem empatia com a palavra. Mas se tem um cantor gospel, muitas vezes sem vidas e mercenários, muitas vezes, muito deles, não estou generalizando, sem vida no altar, sem Deus, apenas buscando dinheiro e a glória humana. E essas pessoas correm para lá, grita, chora, esperneia. Pergunta a uma delas: quando foi que você foi à igreja? Não sabe. Pergunta: você vai à igreja? Vou. Quando foi que você orou meia hora na sua casa, na igreja, em qualquer lugar? Não sabe. Mas sabe chorar e esperar 6, 4 horas, 3 horas por um ídolo. Esse povo nada mais é do que ídolos. Os ídolos das nações. Acorda, gente. Acorda. Porque a glória do Senhor Ele não dá para ninguém. Para ninguém. Muitos desses ídolos Deus está desmascarando, que estão desviando a fé dos nécios. Porque Paulo diz mais uma vez para finalizar: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Medite nisso. Medite nisso. Ah, você, Carlos, não vai? Vou não. Eu prefiro estar na igreja vendo alguém que eu conheça cantar, louvar a Deus, do que ficar no meio da multidão esperando alguém. Não. Não quero também, enfim, bom, cada um é livre para escolher o que quer da vida. Mas essa é a maneira de andar pela Bíblia. Não olhar para os homens, olhar para Deus. Paulo diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Estamos vivendo em tempos de idolatria. Povo cego, sacerdotes cegos, levitas cegos e guiando a multidão de cegos. A Bíblia diz: erreis em não conheceis as Escrituras. O que foi que Deus falou para Josué? Josué, medita na palavra desta lei de dia e de noite, ser sábio diante do povo. Porque o meu povo, diz Oséia, erra por falta de conhecimento. Toda vez que alguém
tirou a atenção, a adoração de Deus e voltou-se para o homem, ele se deu mal. Deus o pegou pelo queixo, como pega um peixe pelo anzol, e levou para uma grande lição. Eu poderia dizer aqui de Manassés, eu poderia dizer de Nabucodonosor, eu poderia dizer de homens que buscaram a glória para si. Eu vejo cantores gospel, se não tiver isso eu não vou, se não tiver um camarim assim, com uvas, com não sei o que, lá, não tiver não sei quantas toalhas, se não pegar num carro prêmio lá no aeroporto eu não vou, se não pagar uma passagem de avião de primeira classe também eu não vou. Raças de víboras, canalhas da fé, mercenários da fé. E a Bíblia diz que Jesus percorria toda a Judéia, Galiléia, Samaria, junto com seus discípulos anunciando o evangelho da paz. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você.